Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no bairro de São Benedito. Desconhecidos matam jovem a bala na comunidade do Papelão. Mulher assassinada com disparos de arma de fogo em Peixinhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 9 assassinatos. 4 dos homicídios ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.949 assassinatos, sendo 1.654 no interior e 1.295 no Grande Recife. Um ônibus opcional da linha Piedade foi alvo de marginais na Avenida Visconde de Jequitinhonha, pertinho do conjunto habitacional da Aeronáutica no bairro de Boa Viagem. Foram 3 marginais, um deles armado com revólver, ameaçaram a passageira e roubaram os pertences dela, entre os quais um aparelho notebook. Por falar em assalto a ônibus, vamos saber no mês de novembro, mês passado, finalizado o mês de novembro, quantos assaltos a ônibus, quantos assaltos ocorreram e também durante o ano, dia 1º de janeiro para cá, quantos coletivos assaltados. Quem traz esse balanço pra gente é o Genildo Pereira da BIRP, que é a Associação dos Rodoviários de Pernambuco. Pois não, Genildo? Bom dia, Eliel, bom dia a todo ouvinte da Rádio Jornal. Eliel, realizamos o fechamento no mês de novembro em relação aos assaltos a ônibus, onde do dia 1º até as últimas 24 horas foram contabilizados 115 ocorrências de assalto a ônibus em Recife e região metropolitana. Do dia 1º de janeiro até as últimas 24 horas, já são contabilizados 1.222 ocorrências. Eu falei 1.222 ocorrências. É bastante complicado, porque o trabalhador rodoviário e o usuário do transporte tem sido a vítima em potencial dentro do transporte público, onde sabemos que o Código de Defesa do Consumidor exige serviço de qualidade para o usuário. Ao pagar uma tarifa para utilizar o transporte público, o passageiro está firmando um contrato com a companhia privada e estabelecendo uma relação de consumo. Sendo assim, seus direitos estão assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. É onde eu digo que o trabalhador rodoviário e o usuário do transporte em caso de assalto preste queixa à delegacia, porque afinal de contas, de posse do boletim de ocorrência, ele pode procurar o Juizado Especial do Consumo e fazer valer os seus direitos, porque o transporte público ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Está lá bem estabelecido na Lei 8078/90, que o trabalhador rodoviário e o usuário do transporte merece ser respeitado. Bastante complicado, porque o que está sendo feito na sua totalidade não está surtindo efeito. Desde já, agradecemos, um forte abraço a todos, vamos lá, firme e forte na luta, cobrando os nossos direitos, porque afinal de contas merecemos ser respeitados, não só pelo empresário, mas também pelos gestores do Estado, que não estão levando em conta toda essa situação. Forte abraço a todos. Identificados no Instituto de Medicina Legal em Caruaru, os 2 rapazes que foram assassinados a golpes de faca na divisa de Caruaru e Riacho das Almas, no agreste do estado. Thales Romero de Oliveira Tomé tinha 35 anos de idade, era caseiro, e a outra vítima foi identificada apenas como Júnior. A polícia apurou que os criminosos foram à procura de um parente desses rapazes. Não encontraram o alvo e daí mataram Thales Romero de Oliveira Tomé e também o outro rapaz identificado apenas como Júnior. O pedreiro Augusto Francisco Alves, residente na rua 74, no bairro do Maranguape 2 Paulista, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho do Mercadinho Bom Jesus, localizado na rua 79, no bairro do Maranguape 2 em Paulista. Crime de autoria e motivos ainda desconhecidos. Operação desarticula a organização criminosa de latrocínio em cidades do Agreste. A notícia com a repórter Simone Santos. A Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco
é investigada na operação. De acordo com a Polícia Federal, o órgão teria feito uma contratação milionária com empresários de grandes indústrias de laticínios de Pernambuco que estariam impossibilitadas de participarem da distribuição do programa Leite de Todos do governo federal por não atenderem os requisitos. A investigação aponta que os empresários teriam, então, montado uma empresa de fachada para entrar no programa. Além disso, a Polícia Federal diz que essa suposta organização criminosa teria ainda desviado os recursos destinados para a execução do programa Leite de Todos, o que se configura crime de lavagem de dinheiro. O chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro, dá detalhes da operação e dos valores que foram desviados. Somente no ano 2020, um prejuízo aproximado de 8,5 milhões de reais. Os convênios em que teriam ocorrido essas fraudes totalizam recursos da ordem de 192 milhões, dos quais cerca de 153 milhões são de origem do governo federal. Os crimes investigados são de estelionato, peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a saúde pública, cujas penas somadas ultrapassam os 30 anos de reclusão. A operação foi realizada em parceria com a Controladoria Geral da União e cumpriu 36 mandados de busca e apreensão em 10 cidades do interior de Pernambuco. Simone Santos, para o Bandeira 2. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. O ex-presidiário João Lennon Ferreira da Silva foi assassinado com disparos de arma de fogo em terras do sítio Costela, zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. João Lennon morreu com a tornozeleira do sistema prisional. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Josival Israel da Silva, de 45 anos, e Cristiane Valência da Silva, 27 anos. Eles foram baleados quando estavam chegando em casa de motocicleta na rua Júlio Fernandes, em Caruaru, no agreste do estado. Um só elemento meteu bala nos dois. Josival Israel da Silva morreu no terraço de casa e a Cristiane foi baleada na bunda e levada para o Hospital Regional do Agreste. A polícia está investigando o caso. Francisco Analberto Pereira, este foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Abóbora, zona rural de Trindade. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O jovem Bruno Sávio Nóbrega da Silva estava desaparecido e de repente ontem por volta do meio-dia ele foi encontrado morto em uma cova rasa na estrada da Agrovila, no Engenho Capim, bairro Maracujá, zona rural de Escada, por trás do cemitério lá de Escada. A autoria e os motivos do crime ainda não foram informados à polícia. José Belarmino da Silva Filho, um idoso de 86 anos, residente na Avenida João Clementino, no bairro Laje Grande, em Catende. Ele sofreu ferimentos em um acidente de carro, um capotamento. Ele viajava num Fiat Uno prata de placa KGB 8G61, quando na PS 120, no trevo de acesso a Belém de Maria, o carro capotou e ele, o idoso, morreu na hora. Outras pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Amaro Vicente dos Santos, de 45 anos, residente no sítio Baixa Verde, zona rural de Araripina. Ele morreu num acidente com um trator no centro, lá em Araripina, e o corpo foi encaminhado ao IML. A senhora Marilda Rocha Cabral Franco, com 48 anos de idade, residente na rua 11, bairro João de Deus, em Petrolina. Ela havia sido atropelada no dia 26 do mês passado, no povoado de Nova Descoberta, no bairro Dana, em Petrolina, por um carro não identificado. Ela estava internada no hospital de trauma naquele município e acabou morrendo ontem em consequência da gravidade dos ferimentos. Suspeito de assaltar perito é levado ao fórum da Joana Bezerra para audiência. Notícia com a repórter Cíntia Ferreira. Para transferir o preso até o fórum de Joana Bezerra foi necessária uma grande logística. Ele estava em uma maca emprestada do SAMU, já que não conseguia ficar sentado na carceragem após passar por 2 cirurgias.
O jovem de 26 anos foi preso no dia 21 de novembro, suspeito de tentar assaltar um auxiliar de perito que seguia para casa pela Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos. Segundo a polícia, ele apontou uma arma para o perito, que reagiu atirando. A bala atingiu a lateral da cintura dele. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração. Teve alta no sábado, mas voltou à unidade após sentir dores quando passou por uma nova cirurgia. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada. Foram necessários 3 militares para colocá-lo na ambulância. A esposa dele, a cuidadora de idosos, acompanhava tudo de perto. Segundo ela, o marido se entregou às drogas há pouco tempo, o suficiente para desestruturar a família. O marido está nessa luta com as drogas há muito tempo. 2 meses. O que aconteceu para ele entrar nesse mundo das drogas? Não sei, filha. Ele trabalha com técnico de iluminação. Ele se envolveu com o carro? Foi. Ficava um tempo fora de casa? Passava muito tempo fora de casa. Só vinha quando já estava cansado de rua, para dormir, para comer. Sumo, muito sujo, porque não tem onde tomar banho, ele aparecia. Agora, né? Porque ele está nessa situação, né? Operou, né? Fez uma cirurgia. A bala atravessou não sei se do umbigo, aí atravessou nas costas. Fez uma cirurgia, veio para a delegacia para ter uma audiência do custódia. Aí na noite retornou para o hospital de novo, fez a cirurgia porque tinha criado um líquido. Ele está consciente, obviamente você já deve ter conversado com ele. A situação toda as pernas dele, porque ele não está sentindo as pernas. E vai questão de um tempo, num tempo bom. O que você sabe sobre o que aconteceu com ele? Rapaz, eu não sei nada direito. Só sei que ele simulou um assalto e estava com uma arma simular, né, que chama o caso. E que aí ele recebeu esse tiro, porque o rapaz, ele atuou a arma e o rapaz não ia esperar também, atirou, né? Ele era polícia também, só foi o que eu fiquei sabendo. Você acha que ele fez esse assalto para conseguir dinheiro para comprar mais droga? Com certeza. Não tem dor de tirar, né? Se quer usar, vai fazer o quê? Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Jovem assassinado a tiros no bairro de São Benedito. Mulher assassinada a bala em Peixinhos. Desconhecidos matam jovem a tiros na comunidade do Papelão. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Ligadinhos com a gente na Jornal, professor Jamerson do Colégio Saturnino de Brito, em Porta Larga, Jaboatão dos Guararapes. O professor Rivaldo está lá em Abreu Lima e o pai dele, seu Pedro do Tempero, está no bairro do Nobre, em Paulista. Carlos Alberto é condutor do SAMU na Campina do Barreto e Afonso da Eletrônica na Rua Garibaldi. Walter, taxista, está lá em Camaragibe, ele e a família ligados na Jornal. Em Afogados estão Doda, treinador, e os policiais rodoviários federais Zito e Josias da Escolinha. Na Rua Tupiniquins, em Santo Amaro, Zeca Pedreiro, a paquera dele, Ivanice, e também o vizinho Ivanildo Queiroz, operador de áudio aposentado. Demis Faixa está na Rua da Carolina, no Alto Santa Isabel, em Santo Amaro, na Frei Cassimiro. Estão Tatu, Bibia, Pazinho e o comissário Toninho Mangaba. Carla do bar da UR4 no Ibura, Messinho do time do Bangu, Rodrigo, que é diretor, o Saulo e também Givaldo, o governador. Na Orla do Jangue estão lá Jim Kelly do Brinquedo Inflável e Vicente do Bar do Caranguejo, que é o nosso bar. Também estão ligados com a gente lá no cemitério do Pacheco, vovó Margarete, DJ BT e o administrador Jorge Bicão. O advogado da área civil trabalhista, doutor Paulo Veloso, Vitor Veloso, está lá no bairro do Janga. Vanvan MC Guela em Santo Amaro, Saulo Holanda em Olinda. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão na Mangueira e também o motorista Fred. E a diretoria do Campol também está sintonizada com a gente. O presidente Paiva, o vice Pedro Lins, diretor Tatu e o comissário Euclides, que é esposo de Marise. O sargento PM Bagagem, filho Bagagem, está lá na estância. Davi e Fátima estão no conjunto Praia do Janga e no Hospital Otávio de Freitas, Luiz de Camaragibe e Elias, o Mussa Jogador. Um motorista de aplicativo foi assaltado na Rua Débora, em Nossa Senhora do Ó, Amarelo Paulista. Um seu elemento roubou dinheiro do apurado e ainda jogou as chaves do carro no meio da rua. Danilo Renan Santos Rosa, de 51 anos de idade, residente na Rua 55, no bairro do Managuapium Paulista, foi baleado pertinho do terminal integrado pela Opida Silveira,
lá no Dobre Paulista, por elementos desconhecidos, e ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Tabajara, onde foi em seguida removido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. José Severino Tavares de Santana, um idoso de 66 anos, foi agredido a golpes de faca na Avenida Doutor Conselheiro Laurindo Gomes, em Buenos Aires, pelo próprio filho, isso mesmo, Luiz André Leite de Santana, de 40 anos, que foi preso em flagrante, e o idoso, o pai, foi levado para o hospital local. Eduardo Zacarias da Fonseca, este foi agredido a facadas na Avenida General São Martim, na Praça de São Martim, e o próprio irmão dele é o suspeito, Fernando Zacarias da Fonseca, que foi quase linchado por populares, só não morreu no pau porque a polícia militar chegou a tempo. Eduardo Zacarias foi socorrido na UPA dos Torrões, e o irmão agressor, Fernando, levado para o DHPP. José Amaro da Silva, de 46 anos de idade, residente na Rua A, em Ribeirão, foi agredido a golpes de faca peixeira na Rua Celso Borba, no Engenho Bento, em Cortês, por um tal de Nego Du, e foi socorrido no hospital local, sendo em seguida removido para o Regional de Palmares. Luiz Bento de Oliveira foi agredido a bala num atentado à margem da PE 555 na rodovia estadual em Lagoa Grande por elementos desconhecidos. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Gabriel Valois Bezerra da Silva, de 21 anos, residente na Rua Esdras Farias Sobrinho, no bairro do Amaro Branco e Olinda, foi baleado pertinho da residência dele por um elemento desconhecido e socorrido no Hospital Tricentenário, lá mesmo em Olinda. Lúcio Fernando Monteiro, jovem com 19 anos, residente na Rua Beira Rio, no Penedo, em São Lourenço da Mata, foi agredido a facada por um elemento desconhecido, sendo socorrido no Hospital Petronila Campos, lá em São Lourenço, de onde foi em seguida removido para o HR. Um adolescente de 17 anos sofreu um atentado à bala na Avenida Tempo Feliz, no Sancho. A autoria, um elemento desconhecido, e a vítima, menor, foi levado para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Alexandro Virgínio da Silva, de 44 anos, residente na Avenida Piracicaba, no bairro do Jardim, São Paulo, foi alvejado com disparos de arma de fogo na BR-101, lá no Jardim São Paulo, atentado de autoria e motivos desconhecidos. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. E agora os aniversariantes de hoje, quinta-feira. Ivanildo, ele mora na Rua Serrano, em Santo Amaro, é pai de Bruno, Juninho e Daniele. O Wallace é professor de matemática do Colégio Dom Vital, em Casa Amarela. O pai dele é Serafim, que trabalha na guarda da prefeitura de Camaragibe. Ele é do Recife, mas mora em Camaragibe, ele e a família. O Washington, filho de Dona Luísa, também está aniversariando. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o major Juarez Miguel Versosa, o subtenente José Lopes de Mendonça, os sargentos Luiz Ferreira da Silva e Nilton Rômulo da Conceição, as pensionistas Aldair Silva Leite, Marluce Ribeiro da Costa e Sandra Maurício da Silva. A senhora Luísa de Marilac Araújo Castro também está aniversariando. Ela é esposa do advogado Dr. Wilson Castro, que é o coordenador jurídico da AMERP. Quem também está aniversariando hoje é o vice-presidente da AMERP, o tenente Lupécio Nunes. Um mercadinho foi assaltado em Igaraçu, no Grande Recife. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que um cliente que estava no caixa dá o dinheiro para o suspeito. Logo em seguida, uma funcionária vai até o caixa, retira todo o apurado e entrega ao bandido. Outra câmera registrou também o suspeito dentro do estabelecimento. Ele estava com uma bolsa que usou para recolher a renda do dia lá do mercadinho e também alguns produtos. Em um carro roubado, bandidos fogem de blitz da Polícia Rodoviária Federal e ainda atiram contra os agentes. A ação aconteceu em Petrolina, no sertão do São Francisco. Segundo a PRF, os suspeitos foram perseguidos por 5 quilômetros até o condutor perder o controle do carro modelo Gol e rodar na pista. Os dois suspeitos desceram do veículo já atirando nos policiais e fugiram por uma área de vegetação. Nenhum policial ficou ferido, graças a Deus. Uma arma de fogo e o carro foram apreendidos e encaminhados
à delegacia de Petrolina. Briga de trânsito termina com um carro coberto de vitamina em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Isso mesmo que eu falei. Uma mulher, ela ficou brava depois que outra motorista não a deixou trocar de faixa, e aí jogou um copo de vitamina, mas é cada coisa, um copo de vitamina no carro da mulher. E confusão danada. Isso aí continuou e a motorista seguiu andando com o carro com a cabeça para o lado de fora do veículo e olhando para trás, né? E aí esse caso, minha gente, foi registrado na rua João Cardoso Aires. A dona do carro atingido prestou queixa na delegacia de Boa Viagem. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no bairro de São Benedito. Renato do Nascimento Pedrosa, com 23 anos, residente na Rua do Cajueiro, em Peixinhos, Olinda, foi assassinado com cerca de 8 disparos de arma de fogo ontem por volta das 6 horas da noite, na Rua Flora de Assunção Gonçalves, no bairro de São Benedito, em Olinda. Crime praticado por elementos que chegaram já junto do rapaz, dizendo perdeu, e daí meteram bala. Mataram o rapaz e fugiram. De acordo com informações, Renato, ele seria ex-presidiário por tráfico de drogas, usuário que também traficava. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Mulher assassinada a tiros no bairro de Peixinhos. Laudeire Garcês Lopes, de 29 anos de idade. Ela foi alvejada com disparos de arma de fogo ontem por volta da meia-noite, pertinho da meia-noite, baleada no tórax. O crime aconteceu na rua 25 de dezembro, no bairro de Peixinhos, em Olinda. A autoria e os motivos são desconhecidos. Laudeire Garcês Lopes, a mulher, foi levada para a unidade de pronto atendimento UPA da Tabajara, mas já chegou sem vida, e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos matam jovem a bala na comunidade do Papelão. Elementos que ainda não foram identificados mataram com disparo de arma de fogo ontem por volta das 8 horas da noite, na Avenida Rio Capibaribe, por trás da estação do metrô, na comunidade do Papelão, no bairro de São José, o jovem Bruno Francisco Freire, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Bruno estava com um amigo. Esse amigo pulou o muro do metrô e conseguiu escapar dos disparos. O corpo do jovem Bruno foi encaminhado ao IML e a polícia está investigando essa tentativa de duplo assassinato. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.